갑자기 Olá, 내게 meus queridos alunos. 나타나준 Muita 너. saudade de vocês. Mas o 난 mais 아무 importante é que 말도 todos 할 수가 lutem e fiquem todos 없었지. bem no final. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que a moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse, mas risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: "Ai, meu Deus, que história mais engraçada!" E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contassem rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegres. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente, que ela mesma ficasse admirada, ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria: "Mas essa história é mesmo muito engraçada." Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher, mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito e ficasse os dois rindo sem poder olhar um para o outro, sem rir mais. E que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro e reencontrasse os dois a alegria perdida de estarem juntos. Nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse, e tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse: "Por favor, se comportem, que diabo, eu não gosto de prender ninguém." E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem a uma história. Ela, aos poucos, se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras, e fosse atribuída a uma persa na Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente, e que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio, muito velho dissesse: "Nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento. É divina." E quando todos me perguntassem: "Mas de onde é que você tirou essa história?", eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido que a contava a outro desconhecido, e que, por sinal, começara a contar assim: "Ontem eu vi um sujeito contar uma história." E eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que estava doente, que sempre está doente, sempre está de luto, sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. Rubem Braga. O nome desse texto é Meu Ideal Seria Escrever. Trata-se de um texto com estilo chamado crônica. Trabalhamos muitas crônicas, lembra? Em sala de aula? Então, relembrando você, é um tipo de texto que ele é engraçado, ele não é muito longo, ele é um pouco debochado, ele ironiza coisas do dia a dia, do cotidiano. Então você vai ler as definições acima para que você possa responder as perguntas a seguir. Sugestão: você dá uma pausa e ler com calma.
ok? O que não entender, você relê. A célula é a menor parte vista no microscópio dos seres vivos. Vamos ler sobre o assunto? No caso desse caça-palavras, você só copia as respostas no seu caderno, ok?